Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula do comparativo da Lei 8.666 versus a nova Lei de Licitações, a Lei número 14.133. Lembrando que essa é a parte 3, a terceira parte da nossa aula, onde nós estamos fazendo aí o comparativo dos principais pontos de alteração, comparando aí o regime anterior com o regime atual. Então, um recado super importante para você que está assistindo a aula aqui pelo YouTube. Se você quiser participar do curso completo da nova Lei de Licitações, eu vou deixar o link aqui embaixo para você garantir a sua inscrição. Aqui eu fiz a liberação das 3 primeiras partes da primeira aula do curso, do novo curso. Mas se você quiser o conteúdo completo e totalmente detalhado, é só você clicar aqui embaixo, efetuar a sua inscrição e lá dentro do curso você terá acesso ao material completo, às apostilas de acompanhamento, aos PDFs das aulas e também ao suporte para dúvidas lá dentro do portal do aluno. Então, quem não quiser ficar de fora, quem quiser garantir aí a sua atualização na nova lei, basta clicar aqui embaixo e efetivar a sua reserva. Então, recados dados, vamos lá para o que interessa. Então, nessa terceira parte aqui, tá? Novamente, apenas lembrando que nós estamos fazendo inicialmente um trabalho aqui para que você verifique quais foram as principais alterações da lei anterior para a lei atual. Mas nós teremos aulas em todo o decorrer do curso completo aí de licitações, da nova lei de licitações. Nós teremos todas as aulas detalhando cada uma dessas etapas. Então, aqui não é o conteúdo que nós estamos aprofundando. Aqui a gente está só fazendo um comparativo e depois nas aulas específicas a gente vai detalhar e vai aprofundar cada um desses temas aqui que nós trouxemos aí nas primeiras 3 partes das aulas de comparativo, ok? Vamos começar pela fase de habilitação. Olha só, na fase de habilitação, no meu entendimento, nós tivemos mudanças significativas, tá? Por isso que eu vou criar ali aulas especiais, só para a gente poder detalhar a parte da documentação passo a passo. Nesse primeiro ponto, o que eu quero que você entenda? Que lá na Lei 8.666, a gente efetuava, né, modalidades clássicas, concorrência, tomada de preços, convite. A gente primeiro efetuava a habilitação, quer dizer, vamos olhar a documentação de todos os licitantes e só depois que a gente verificava as propostas dos proponentes. Isso era extremamente cansativo, isso de alguma forma tornava, né, o certame muito mais lento. Por quê? Porque imagina, você está lá participando da licitação, o órgão público fazendo a licitação, e a gente tem lá 20, 30 participantes, a gente vai ter que olhar documento de todo mundo, sendo que só um vai ganhar a licitação. Então é extremamente moroso, né? Então foi uma lei antiga, a lei de 93. Então agora a gente tem a atualização dessa regra de forma muito bem pensada. Por quê? Já no pregão, né, quando teve o surgimento do pregão, o pregão ele já veio com essa ideia de alteração das fases. Então, ao invés de a gente olhar documento de todo mundo para depois ter apenas um vencedor, vamos inverter. Vamos olhar as propostas, vamos fazer a fase de disputa. Quando a gente tiver o primeiro colocado, ali o vencedor provisório, aí a gente analisa o documento só dele. Somente no caso da documentação dele tem algum problema, ele está inabilitado, aí a gente passa para análise da documentação do segundo colocado. Então, a regra na 14.133 agora, ela segue mais ou menos aí a ordem do que a gente estava acostumado no pregão. Então, primeiro vamos julgar as propostas e só depois que eu vou olhar a habilitação do primeiro colocado, do vencedor provisório, tá? Mas existe sim a exceção de eu poder inverter essa fase, desde que eu tenha o quê? Uma justificativa para isso. Então, se eu tiver uma justificativa, vamos supor que o órgão naquele tipo de objeto, ele tem uma justificativa gritante de que, de repente, se eu souber o valor ali das propostas, isso pode, de alguma forma, viciar o julgamento, né, pelo agente da contratação. Então, vamos primeiro analisar o documento, e aí, somente quem tiver os documentos ok, quem foi habilitado, que a gente vai ver a proposta, tá? Mas isso sempre vai ser a exceção, tá? Porque é um processo muito mais demorado, acho até difícil a gente conseguir fazer essa justificativa, apesar de, em tese, ela existir, a regra sempre vai ser que agora, né, o que a gente chamava de inversão não é mais inversão, agora é a rotina, o rito
comum aí do procedimento é deixar a habilitação para depois. Primeiro a gente verifica propostas e depois a gente faz a habilitação, tá? Em relação às searas, se você olhar a Lei 8666, ela solicitava ali 4 searas mais importantes para análise de documento, que a gente chama de habilitação jurídica, né? Vamos verificar se aquele proponente é um empresário regular, né? Se ele pode fechar contratos com o governo. A gente verificava a qualificação técnica, vamos verificar se aquele proponente, se ele, de repente, tem, né, os requisitos necessários para aquele objeto, por exemplo, é uma obra, né? Então eu preciso, de repente, de alguém ali do ramo da engenharia ou da arquitetura, né? Verificação de atestados também de capacidade técnica, vamos ver se aquele sujeito já realizou aquele serviço anteriormente, né? Então a gente tem uma série de exigências aqui, qualificação econômico-financeira, em alguns casos que eu preciso analisar a saúde financeira da empresa, vou dar uma olhadinha no balanço patrimonial, vou ver os índices, né? Regularidade fiscal e trabalhista, algumas certidões que a gente verifica, né? Daquela empresa, daquele empresário. E na nova lei, né, a gente olhando assim por cima pela nomenclatura, a gente teve a primeira alteração, onde além da fiscal e trabalhista, ele traz aqui esse âmbito social, tá? Mas como as alterações elas foram importantes sim, inclusive consolidando aí vários entendimentos do Tribunal de Contas da União, a gente vai em aulas específicas estudar aí toda essa parte de documentação, documento a documento, para isso ficar bem tranquilo, para você conseguir aí fazer a habilitação nas suas licitações e para quem também é fornecedor, né, analista de licitação, consiga aí fazer a juntada dos seus documentos, análise da documentação do concorrente, tudo mais. Então a gente vai ter aulas específicas dentro do curso da nova lei de licitações, para que você saiba e tenha um entendimento completo aí dessa documentação, tá? Novamente lembrando que o link está aqui embaixo para você que quer se inscrever aí, entrar para a turma aí do novo curso, perfeito? Então, dando andamento, próximo ponto que eu quero tratar para vocês é o ponto que muita gente gostou, tá? Que é a dispensa por pequeno valor. Então, quando a gente vai fazer uma compra, o órgão vai fazer uma compra, uma contratação ali com um valor reduzido, um pequeno valor, né? O legislador ele traz a seguinte ideia: olha, até seria possível até você fazer licitação, mas não compensa, né? Todos os custos que a gente vai ter, não só de custos de publicação que eu estou falando, mas custos mesmo de ter ali a equipe, o agente ali trabalhando. A gente tem várias fases na licitação e isso leva tempo. E também o próprio servidor público que atua ali leva o tempo dele, trabalhar naquela licitação. Então, para alguns valores, né, o legislador ele traz a possibilidade de, olha, nesses valores aqui não precisa fazer a licitação, a gente pode fazer uma contratação direta, então eu vou dispensar a licitação porque o valor do contrato é um valor muito pequeno. Se a gente for na lei 8666, quais são os valores que a gente tem ainda hoje, tá? No artigo 24, incisos 1 e 2, a gente tem 33 mil para obras e serviços de engenharia e 17.600 para compras e demais serviços, tá? Lembrando que até em conta em 2020, a gente teve aí uma amplitude desses valores, eles foram aumentados, mas a partir de 1º de janeiro a gente voltou com esses patamares de 33 mil para obras e serviços de engenharia e 17.600 para compras e demais serviços, tendo a opção de, quando a gente fala de compra, né, que é realizada ali pelo Comprasnet, por exemplo, a gente tem o Instituto da Cotação Eletrônica, que eu realizo essa compra direta por pequeno valor pela internet, por intermédio, por exemplo, do sistema Comprasnet. Eu consigo fazer lá, os licitantes eles conseguem mandar a proposta por lá, tem uma etapa ali que eles podem dar os seus lances, e aí a gente pode fechar o negócio ali mesmo pelo esse sistema, tá? Então, hoje ainda, essas compras diretas por pequeno valor que são realizadas lá no Comprasnet, elas têm ali seu fundamento, né? Ainda a portaria número 306 de 2001 foi onde nasceram essa compra, essa possibilidade de fazer ali pelo Comprasnet, tá? Mas independentemente disso, existe e é aplicado aí, né, por todo o Brasil, esses valores aqui com base na Lei 8666, ok? Lá na Lei das Estatais, a gente já teve a ampliação desses valores. Então, a gente teve a opção de, quando for uma estatal, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ela poderia, então, fazer as suas compras, contratações de pequeno valor com os seguintes patamares, tá? Obras e serviços de engenharia até 100 mil reais. Compras e outros serviços que não de engenharia até 50 mil.
né? E aí a nova lei ela vem com esses valores, né, parecidos aí com a lei das estatais, mas com mais uma surpresinha. Então como é que fica aqui, ó, na lei 14.133? Até 100 mil reais pode ser feita a dispensa de licitação por pequeno valor para obras, para serviços de engenharia e para serviços de manutenção de veículos automotores. Gente, então aqui está uma novidade: serviço, além da ampliação dos valores, serviços de manutenção de veículos automotores. Então é mais um objeto que o legislador ele trouxe para também abarcar e abranger esse valor aí ampliado, tá? E 50 mil reais quando a gente se tratar de outros tipos de serviço, que não de engenharia, que não de manutenção de veículos automotores, e também compras. E além disso, a previsão que esses valores eles podem ser atualizados anualmente conforme a inflação. E aí, né, a gente vai ter que ver se isso realmente acontecer. Esses valores aqui eles vão começar a ficar meio quebrados, né? Mas tem a possibilidade, a gente tem que ver como é que vai funcionar isso daí na prática, tá? Aí vem uma dúvida, professora, mas como é que fica a questão do fracionamento de despesa? Ainda continua essa questão do fracionamento? Para quem não sabe, né, isso daí já faz mais de 14 anos, quase 15 anos. O primeiro livro que eu escrevi e que eu publiquei foi sobre o fracionamento ilegal de despesas, tratando sobre esse tema, fracionamento ilegal de despesa, né? Então, na Lei 8666, isso ainda é recorrente. Por quê? Esse fracionamento ele acontece por quê? Porque lá na Lei 8666 a gente tem modalidades que são adotadas por valor. Ah, então vamos fazer aqui uma obra. Quanto que eu vou gastar na obra? Qual que é o valor estimado daquela obra? Vou fazer a compra aqui de algum tipo de produto. Quanto que eu vou gastar nessa compra? E aí o convite, ele tem uma faixa menor, tomada de preços faixas medianas de valores e concorrência faixas maiores. Só que o órgão público ele não poderia considerar isoladamente cada contratação. Ele tem que analisar tudo que ele vai gastar no exercício financeiro de 1 de janeiro a 31 de dezembro, por natureza de objeto. Ah, vou fazer a compra de material de expediente. Quanto que eu vou gastar em um ano de material de expediente? Ah, questão aqui das obras ou algum outro tipo de serviço. Quanto que eu vou gastar o ano inteiro desse serviço? Bom, se você vai gastar o correspondente a um convite, tudo bem, você pode fazer licitações aí, várias licitações na modalidade de convite. Só que vamos supor que se você vai gastar o correspondente a uma tomada de preços ou a uma concorrência, não é possível fracionar o valor e fazer vários convites. Se no final, juntando todos esses convites, o valor seria o de uma tomada de preços. Então eu não posso utilizar a modalidade menor quando o valor me arremetar para uma modalidade de valor maior. Né? O contrário é permitido. Eu posso, de repente, num valor que eu iria gastar que corresponde a um convite, eu posso adotar uma concorrência sem problema nenhum. Mas o inverso não é verdadeiro, tá? Então a gente tem que somar tudo que vai ser gasto no ano, no exercício financeiro, por natureza do objeto, e utilizar a modalidade correspondente ao todo. Não fazer a conta por licitação isolada, separada. Isso aqui gerava uma dor de cabeça tremenda, porque a maioria dos órgãos, eles não conheciam essa prática, eles praticavam essa irregularidade e respondiam por isso, né? E uma das soluções que eu já trouxe lá na época, 14 anos, 15 anos, foi a adoção do pregão, quando o objeto for comum, obviamente, e do sistema de registro de preços, porque aí nesses casos, né, quando a gente usa o sistema de registro de preços, a gente usa as modalidades maiores, que é o pregão concorrência, e não tem que se preocupar com essa questão de valor. E quando você usa o pregão, também não tem que se preocupar com o fracionamento legal de despesa, porque o pregão não tem limite de valor para ser aplicado. Essa era a solução que eu dava ainda na égide da Lei 8666 nos meus livros, tá? Agora, como é que vai funcionar na Lei 14.133? E com muita felicidade, no caso de modalidade, a gente não vai precisar mais se preocupar com isso, né? Então, não tem mais essa preocupação. Por quê, Flávia? Porque se você assistiu às aulas anteriores, eu te expliquei que as modalidades não são mais adotadas por questão de valor. A gente não considera mais valor para escolher a modalidade, né? As modalidades elas são adotadas de acordo com a natureza do objeto, então não tem que se preocupar mais com o valor. Ah, então eu posso adotar o pregão, posso adotar a concorrência, posso adotar o diálogo competitivo, não tem que mais se preocupar com o valor. Não vai existir a questão do fracionamento ilegal da despesa em relação à licitação, às modalidades. Agora pode existir
no caso da dispensa por pequeno valor. Por isso que eu já puxei esse gancho aqui para essa aula. Porque a gente acabou de ver aqui, ó, 100 mil e 50 mil, tá? Só que, olha só, a própria lei traz que para fins, né, da gente utilizar esses valores aqui de 100 mil, obras de serviço de engenharia ou serviço de manutenção, ou 50 mil, outros serviços e compras, você precisa considerar o somatório do que for despendido no exercício financeiro. Eu fiquei muito feliz com essa regra aqui, porque antes, para eu poder chegar, né, esse trecho aqui é um trecho que eu tirei do meu livro, tá? Do meu livro. E é um trecho que a gente tinha que chegar, para a gente chegar aqui nesse conceito, era com muito estudo, utilização de doutrina, utilização de jurisprudência, mas eu não tinha um artigo ali expresso. Muitos alunos, eu lembro, nos cursos, eles acabavam ficando, né, eles não conseguiam entender, mas aonde que está na lei? Não, mas isso aqui não está na lei, isso daqui tem a lei orçamentária que é anual, a gente tem a questão do exercício financeiro, mas não tinha um artigo que eu pudesse falar para ele, ó, tá expresso que você tem que planejar o que você vai gastar de 1 de janeiro a 31 de dezembro e fazer a utilização das modalidades da Lei 8.666 como um todo, né? Não tinha um artigo assim, tinha, claro, alguns artigos que remetem a essa questão de não poder utilizar a modalidade menor, no caso do valor, corresponde à modalidade maior, tudo, mas não de forma expressa assim, desse jeito que veio escrito. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi, que aí já tira um pouco da carga da gente ter que construir ali o embasamento, tá? Na legislação fica mais fácil para entender, até mais fácil para apontar, para mostrar para o servidor, para mostrar para o fornecedor, fica um pouco mais facilitado. Então veio por expresso, ó, tem que considerar o somatório do exercício financeiro, 1 de janeiro a 31 de dezembro, e mais, pelo objeto da mesma natureza, que eu fiquei muito feliz também. Que eu lembro, né, que eu já fiz vários vídeos sobre fracionamento, já dei vários cursos sobre fracionamento, e a gente utilizava aí conceitos que a gente vai elaborando doutrinariamente, né, eu utilizava muito os conceitos do professor Carlos Ari, e eu lembro que não foram poucos comentários no vídeo, não concordo com você, aonde está escrito isso, né, mesmo a gente trazendo aí toda essa construção que era doutrinária, que era jurisprudencial, pronto, agora está resolvido. Então, objetos da mesma natureza, vou comprar aqui, ó, mobiliário, é uma natureza, agora eu vou comprar produtos de limpeza, agora serão obras. Então, por natureza de objeto, que é aquele que a gente vai verificar o quê? No mesmo ramo de atividade, para a gente poder fazer essa conta, né, para chegar e falar, poxa, mas eu vou gastar 100 mil nesse serviço aqui. Então, nesse serviço aqui, nesse material aqui, ó, material de expediente até 50 mil. Então, material de expediente até 50 mil, ponto. Então, a gente leva em consideração o ano, 1 de janeiro a 31 de dezembro, e a gente leva em consideração objetos de mesma natureza, que são entendidos aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade, naquele segmento, tá? Perfeito, isso aqui tá excepcional. E mais, essas contratações, elas precisam ser preferencialmente precedidas de divulgação do seu aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis. Então, pelo menos 3 dias úteis antes de acontecer essa dispensa por pequeno valor, vai ter que haver a publicação no sítio eletrônico lá do ente, tá? Então isso também é muito importante, traz aí uma transparência, traz uma publicidade e até a alavancar quem quer participar, para que todos os fornecedores daquele ramo tenham acesso a isso antes da dispensa ocorrer, tá? E mais, que essas contratações, elas seriam preferencialmente não é obrigatório, tá? Mas preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento. Essa é uma regra que ela condiz muito com a esfera federal, tá? Então foi importante ter visto essa previsão de preferencialmente e não obrigatoriamente, mas é uma previsão aí, tá? E tem uma exceção. Quando se tratar de serviços de manutenção de veículo automotor, o que o legislador trouxe? Ele trouxe que não se aplica o disposto aqui no parágrafo 1º desse artigo, que é o que a gente acabou de estudar aqui, tá? Do somatório, do exercício financeiro, de objetos de mesma natureza. Então, se for, tá, serviços de manutenção de veículos automotores, não se aplica ao parágrafo 1º, né? Desde que restrito aqui, ó, compra de até 8 mil reais. Então, a gente pode, não precisa ficar somando os 8 mil reais no ano. Tá? Isso é importante por quê? Porque ele traz uma exceção. Vamos supor, o servidor público ele está a trabalho e ele foi para outro estado, para outro município, de repente o carro dele quebra lá.
né? Então aí depois, dali a 2, 3, 4 meses, quebra de novo. O carro dele vai lá e quebra de novo. E aí ele vai falar, poxa, agora eu não posso fazer a contratação direta aqui do serviço do mecânico, porque, né, aconteceu tal coisa, já tinha feito lá, já extrapolou. Então ele trouxe aí essa exceção em vista da realidade. Eu achei também bem benéfico isso daí, tá? E vamos para o próximo caso também que eu quero trazer para vocês. O próximo aqui, ó, é a dispensa que nasce, né, de uma licitação que foi deserta, quer dizer, ninguém compareceu na licitação, ou que foi fracassada. Quando a gente pega a lei anterior, a gente tinha a seguinte previsão, ó, se uma licitação for deserta, o que é isso? O órgão vai lá, faz a licitação, não aparece ninguém, e ela pode ser tanto presencial quanto eletrônica. O que o órgão tinha que fazer? Eu sempre ensinava meus alunos a dar uma olhada no edital, ver se tem algum erro no edital, porque se tiver algum erro no edital, o correto é você republicar, reabrir o prazo lá de publicidade e fazer de novo. Faça a nova licitação corrigindo aquele erro do edital. Não, professora, eu já olhei, não tem erro nenhum, tá tudo certinho aqui. Então, o que você pode fazer? Você pode manter todas as condições que está no edital, isso é, tudo que você pediu para o contratado, para o licitante, desde os documentos de habilitação, pedir balanço, vai ter que pedir balanço também. Tem que manter cada vírgula do que foi exigido no edital, então mantida todas essas condições e comprovando que repetir a licitação teria algum prejuízo, por exemplo, a gente está ali no final do ano, está na iminência de devolver ali os recursos e eu preciso fazer a licitação, senão eu vou ficar sem recurso, tem que devolver o recurso e vou ficar sem ali o objeto. Então, comprovou isso, você podia fazer uma dispensa de licitação, tá? Por fundamento na licitação deserta. Além disso, na lei anterior, eu também posso o quê? Uma licitação fracassada. Flávia, o que é licitação fracassada? Licitação fracassada é quando todos os licitantes foram inabilitados ou todos foram desclassificados. Esse é o conceito de licitação fracassada. Mas, para fins de eu tive um fracasso e aí eu vou fazer a contratação direta, isso mudava um pouco. A única hipótese que a Lei 866 fornecia para a gente era se foi fracassada em função dos preços serem manifestamente superiores aos praticados no mercado. Então, por que foi fracassada? Porque todo mundo foi desclassificado porque os preços estavam muito altos e eu obrigatoriamente apliquei o artigo 48, parágrafo 3º, que fala que determina o seguinte: vamos conceder aqui um prazo de 8 dias úteis para que todos apresentem novas propostas, só quem participou da licitação. Então, eu tive lá 5 participantes, todo mundo com preço muito alto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conceder aqui 8 dias úteis, todo mundo reapresenta propostas com novos preços. Agora, se nessa segunda vez os valores continuarem altos, acima, manifestamente superiores aos praticados no mercado, eu não vou ter que ficar repetindo a licitação. Eu vou lá e faço uma dispensa de licitação, tá? Isso era na Lei 866. Como é que ficou? Na Lei 14.133, a gente vai poder dispensar licitação, tá? Quando houve uma licitação deserta, fiz a licitação, ninguém compareceu. Quando, vou descer um pouquinho, já subo, forem apresentadas propostas com preço manifestamente superiores aos do mercado, então todo mundo vem, entra com os preços superiores aos praticados no mercado, eu desclassifico, tá? Então, segunda hipótese, qual que é a novidade? Não forem apresentadas propostas válidas. Então, aqui também a gente está falando de uma desclassificação, tá? Mas não somente restrita ao caso de preços manifestamente superiores, mesmo porque foi repetido no inciso anterior, no próximo inciso. Então, ela não quis remeter apenas a hipótese que a gente tinha na 866. Então, ela quis remeter a hipóteses em geral. Por algum motivo, as propostas não são válidas e foram desclassificadas, foi fracassada. Então, qualquer uma dessas 3 hipóteses, eu tenho a possibilidade de, desde que eu mantenha todas as condições do edital, isso foi muito importante, porque eu tinha essa previsão para a licitação deserta. Ó, tem que manter todas as condições do edital. Mas eu não tinha essa previsão para fracassada. Então, eu construía por conta da doutrina, da jurisprudência, em que tem que manter também, obviamente, porque muitas vezes, se você faz a licitação, ela foi fracassada, aí você altera o edital, né? Altera as exigências do edital e contrata direto, muitas vezes aquela alteração que você fez foi o motivo que o licitante não participou. Eu lembro que eu tive um caso de uma aluna, servidora pública, que aconteceu exatamente isso. Ela pegou, fez uma exigência lá que ninguém conseguia cumprir. Aí, a licitação fracassada, ninguém ganhou, ninguém ganhava a licitação, ninguém ganhava a licitação.
Aí ela veio e falou, Flávia, é o seguinte, ninguém ganhou a licitação, foi fracassada, né? Eu preciso fazer aqui a contratação direta, mas o pessoal tá falando que não consegue, né? Esse item aqui eles não conseguem cumprir. Posso tirar esse item? Não, se você vai tirar isso, então republica o edital, porque com certeza está todo mundo te falando isso, essa foi a causa pela sua licitação ser fracassada, porque você colocou algo ali humanamente impossível de ser cumprido aquele preço que você propôs, ou por qualquer outro motivo. Então, se você vai alterar, você tem que alterar para todo mundo, não é alterar e contratar direto, né? Precisa ser alterado. Eu lembro uma outra também, que era esse caso aqui que foi deserta, e aí ela fez a licitação uma vez, ninguém apareceu. Ela fez a licitação 2 vezes, ninguém apareceu. Aí, uma vez ninguém apareceu. Aí ela foi para contratar direto. Quando ela foi para contratar direto, ninguém tinha balanço patrimonial. Aí ela falou: oh, meu edital estava pedindo balanço. Posso então tirar o balanço? Não. Se você vai tirar o balanço, tire o balanço e faça novamente a licitação. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Então aqui, ó, quando ele traz que tem que manter todas as condições do edital, excelente, porque vale para todas as hipóteses. Né? Antes a gente tinha isso expressamente só para o caso da deserta, agora não, agora valendo para todas essas hipóteses. E tem mais um requisito que é novidade: a licitação tem que ter sido realizada há menos de um ano. Há menos de um ano. Então tem um requisito temporal que a gente não tinha antes, né? Que ficava aberto. Agora a gente tem esse requisito temporal também que a gente vai ter que seguir, tá? Além disso, a dispensa emergencial. Qual que é a diferença da dispensa emergencial? Dispensa por emergência ou por calamidade pública, né? Então vamos supor que acontece algum caso ali urgente que não dá para esperar se realizar a licitação. Caiu o teto da escola, né? Os alunos precisam de aula, caiu o teto do hospital numa tempestade ali. O pessoal precisa ir para o hospital, precisa utilizar ali, não dá para esperar. Tem que agir com celeridade, não posso esperar ali, passar meses até eu começar a planejar a licitação, fazer a licitação, tal. Tem que ser jogo rápido. E aí, então, a gente consegue fazer essa contratação direta por causa da emergência, da urgência no atendimento. Quais são as diferenças? Primeira diferença, na lei anterior, 866, a gente tinha o prazo máximo, a previsão de que fez uma licitação emergencial, o prazo máximo desse contrato teria que durar 180 dias. Prazo máximo. Por quê? Nesses 180 dias você já instaura a licitação oficial, se necessário, para depois que passarem os 180 dias, você ter a licitação oficial em continuidade, né? Aquele serviço, aquele projeto, tá? Na nova lei, esse prazo teve um aumento, prazo máximo de 1 ano. Então, ao invés de 180 dias, a gente tem o prazo máximo, fez a dispensa emergencial, você pode ter um prazo de um contrato por até 1 ano, tá? Então, teve uma ampliação aí do prazo. Segundo ponto que ela trouxe por expresso, né? Que além, né, desses casos urgentes que de alguma forma comprometam a segurança de pessoas, de obras, de serviços, de equipamentos, também comprometimento da continuidade dos serviços públicos. Então isso é muito interessante também, porque às vezes a gente não pode ficar sem o serviço público. Se acontece algo ali no meio do caminho, que eu tenho que fazer uma licitação emergencial, tá aí a possibilidade por expressa. A gente fazia já também, tá? Não mudou em relação a isso, mas agora tá expresso para não ter nenhuma dúvida a esse respeito, tá? Mas aí tem algumas diferenças. Vamos lá. Lá na lei anterior, a gente falava o seguinte, olha, tem um caso que chama de emergência fabricada. O que é emergência fabricada, Flávia? Emergência fabricada é quando a situação emergencial aconteceu, não foi por um caso fortuito, por uma força maior, por algo que ninguém tem culpa. Ela aconteceu porque o servidor público que deveria ter aberto a licitação, ele agiu com má gestão, ele agiu com desídia. Ele não fez a licitação na hora que ele deveria fazer. Ele deveria ter feito a compra dos medicamentos, ele ficou dormindo no ponto ali, batendo papo com o pessoal, esqueceu de abrir a licitação, né? Enfim, ocorreu por má gestão. Então, o que a gente fazia? Isso não estava expresso na lei, isso era doutrinário, era jurisprudencial, e a gente construía a seguinte solução: ó, a população não pode sofrer 2 vezes. Então, o mesmo órgão público, de repente é um serviço ali contínuo do órgão público, não pode sofrer 2 vezes. Então, faz a emergência, já instaura a licitação oficial, sendo necessário, né, para dar continuidade ali, passado esses 180 dias, que a gente está ainda na lei 866 aqui. E, nesse caso, o servidor que foi omisso, né, que agiu aí com má gestão, ele vai ter que responder internamente. Então, a gente vai ter que abrir um processo para ele e ele vai responder aqui dentro do órgão, tá?
Qual que foi a novidade aqui na nova lei? Que essa questão ela veio por expressa. Então, previsão expressa da emergência fabricada, trazendo então a solução de que se houver a emergência fabricada, né, por erro, por má gestão do servidor, ele tem que manter, né, a continuidade do serviço público, não pode parar, mas ele vai ter vai ter que responder internamente lá um processo para apurar a responsabilidade desse servidor que deu causa a essa situação emergencial fabricada, tá? Outro ponto aqui, pessoal, além do prazo de 1 ano, de até 1 ano, prazo máximo que aumentou, né, de 180 dias foi para 1 ano, olha só uma importantíssima novidade que a gente tem na nova lei. A nova lei proibiu, tá? A prorrogação do respectivo contrato, tudo bem, até 1 ano, mas ela proibiu a recontratação da empresa já contratada com base no dispositivo desse inciso, tá? Então, já contratou aquela empresa? Não pode mais contratar aquela empresa para uma nova emergência, tá? A lei não trouxe um período temporal, nada disso, ela só trouxe essa vedação de forma geral, tá? Então a gente vai ter que ver se vai ter algum posicionamento doutrinário, jurisprudencial, que de repente venha estabelecer um prazo temporal. Hoje não tem. Hoje a lei ela vem dessa forma, proibindo a recontratação da empresa que já foi contratada com base na emergência. Então, se eu já contratei aquela empresa, por causa de uma dispensa emergencial, não posso recontratar mais aquela empresa, tá? A próxima opção aqui. Dispensa de produto para pesquisa e desenvolvimento. Aqui foi muito bacana, só eu trazer para vocês a questão do valor que mudou. Então, lá na Lei 8666, a gente tinha a previsão de que, deixa eu colocar aqui em vermelho para vocês não se confundirem, né? A lei, Lei 8666, sempre em vermelhinho, porque é do capeta, pra gente não esquecer, tá? A gente diferenciar da nova lei aqui. Então, vamos lá. A Lei 8666, para aquisição e contratação de produtos, para pesquisa, desenvolvimento, limitada a 660 mil se for obra e serviço de engenharia. O que aconteceu na nova lei é que diminuiu esse valor, foi para 300 mil. Então, limitada, se o caso de obra e serviço de engenharia, ao valor de 300 mil reais, né? Para fazer essa dispensa aqui, essa contratação direta. Próximo caso de contratação direta que teve também uma alteração foi aquela dispensa para contratar bens ou serviços que são prestados ou produzidos por um órgão ou entidade que integra a administração, órgão integrante da administração pública, tá? Como que era na Lei 8666? Esse órgão ele tinha que ter sido criado com o fim específico pelo qual eu vou contratar em data anterior à vigência da Lei 8666. Tá? Então, se for criado a partir da vigência da 8666, não podia mais ser contratado. A Lei 14.133, ela tirou esse limite temporal. Não tem mais essa coisa de não poder ter sido criado, né, após a vigência da lei. Então, não tem problema, mesmo que foi criado amanhã, depois de amanhã, daqui um ano, daqui dois anos, vai poder fazer a contratação por dispensa desse órgão com finalidade específica, tá? E aí a gente vai para o caso de inexigibilidade de licitação. Gente, inexigibilidade de licitação, então, diferente da dispensa, que eu até conseguiria fazer a licitação, na inexigibilidade está presente a inviabilidade de competição. Eu não posso fazer a licitação porque é inviável a competição. Mesmo que eu abra a licitação, isso não vai dar certo. É inviável, é impossível a competição. Esse é o fundamento da inexigibilidade de licitação. Flávia, como que isso pode acontecer? Então, na Lei 8666, a gente tem 3 hipóteses expressas, mas é um rol exemplificativo. O que isso significa? Que se tiver algum outro exemplo de inviabilidade de competição, eu posso aplicar, e eu fundamentava no caput, na cabeça do artigo 25, tá? Por isso que eu chamo de rol exemplificativo. E por expresso eu tinha 3 opções. A primeira é se é um fornecedor exclusivo, você imagina. Eu preciso comprar um equipamento e só tem um fornecedor que pode me entregar. É único, ele é exclusivo. Não dá para fazer licitação, só ele que vai me vender, só ele que tem para vender. Então eu vou contratar direto dele. A segunda era para serviços técnicos profissionais de natureza singular, com notório especialista, tá? Que eu já vou explicar para vocês. E a terceira de artistas consagrados. Artista consagrado, eu vou fazer aqui a festa de aniversário aqui do nosso município. E eu vou contratar ali o Leandro, vou contratar aí um artista consagrado pela opinião pública, né? Onde ele vem aqui e vai realizar o show ali para os munícipes e tudo mais, tá? E no caso do serviço técnico ou profissionais especializados, na Lei 8666, então, por exemplo, é
o meu curso de licitações, eu sou contratada dessa forma pelos órgãos públicos. Por quê? Porque é um serviço técnico profissional especializado, porque tem um rol de serviços técnicos e o treinamento está dentro desse rol, por exemplo. É um serviço de natureza singular, porque não é um serviço comum, não é um serviço que qualquer empresa do ramo consegue prestar, né? E ele é um serviço especial, tá? Por quê? Porque ele também está conectado a um notório especialista, né? Então, a Flávia, ou a Viane Consultores, a gente está há 32 anos no mercado, é um profissional que se aprofundou nos estudos, não é um profissional que está ali, de repente, ali com inexperiência, não, teve um aprofundamento gritante, onde a gente faz todas essas comprovações com vários meios, por exemplo, as publicações, trabalhos desenvolvidos na área, obras publicadas, né, títulos e tudo mais. Então, esse tipo aqui de serviço é a forma, por exemplo, como os órgãos públicos contratam os meus cursos, né? Comigo ou com a Viane Consultores, a gente é contratado exatamente com base nesse fundamento, sem passar por licitação, porque não dá para abrir uma competição para um grau de um serviço tão especial, não tem como fazer um comparativo com preços, né? Com outros profissionais. Então, aí a gente é contratado dessa forma. O que mudou na Lei 14.133? Vamos lá. Continua sendo um rol exemplificativo, mas ele estendeu. Ele trouxe, ao invés de 3, ele trouxe 5 possibilidades expressas. Lembrando que o que não tiver nas possibilidades expressas, a gente consegue sim, porque é um rol exemplificativo. Eu consigo, desde que seja comprovada a inviabilidade de competição, contratar por inexigibilidade. Primeiro, fornecedor exclusivo também. Qual que foi a diferença da lei anterior? Enquanto na lei anterior era exigido que eu comprovasse essa exclusividade por um atestado fornecido por órgão. Aí ele falava órgão do registro do comércio do local, por exemplo, junta comercial, né? Ou pelo sindicato, ou pela federação, ou pela confederação patronal. Ou entidades equivalentes, por exemplo, no caso de livro, a Câmara Brasileira de Livro, tá? Mas eu não podia, não tinha, era um sistema fechado de comprovação de exclusividade. E muitas vezes a administração ficava numa situação muito difícil. Era uma inviabilidade, era fornecedor exclusivo, mas ela não conseguia muitas vezes esses atestados e ficava bem complicado, tá? A nova lei ela aumentou, ela trouxe uma ampliação desses documentos. Então, pode ser um atestado de exclusividade? Pode, mas também pode ser um contrato de exclusividade, mas também pode ser uma declaração do fabricante, mas também pode ser outro documento idôneo, capaz de comprovar que o objeto ele é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Então, isso vai auxiliar bastante o órgão no momento que ele vai fazer a justificativa do processo dele com base nesse dispositivo aqui, tá? Qual foi a alteração em relação aos serviços técnicos, aí os serviços que a gente chamava de serviços singulares? A nova lei ela não trouxe mais expressão que o serviço teria que ter natureza singular. Ela trocou essa expressão por natureza predominantemente intelectual. Então, o serviço tem que ser técnico e especializado, tá? A natureza tem que ser predominantemente intelectual e prestado por profissional ou empresa de notória especialização. Agora a gente vai ter que verificar como que a jurisprudência vai se posicionar a esse respeito, tá? Por quê? Porque aqui a gente já tem controvérsia, da mesma forma que a gente teve lá na lei das estatais, tá? Que teve uma previsão aí bem similar a isso aqui, excluindo, né, a natureza singular do serviço, tá? E alguns doutrinadores simplesmente não entendiam que isso fosse capaz, porque eles entendem que não dá para você desvincular o profissional notório especialista do serviço de natureza singular pelo seguinte motivo, né? Não adianta contratar um especialista, o cara top de linha, aquele que entende tudo da matéria, para um serviço comum que qualquer um consegue fazer. Então, não consigo contratar, de repente, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello para uma ação de cobrança de um cheque, por exemplo, tá? Porque ele é um profissional notório, especialista, né? Com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas a cobrança de um cheque, qualquer profissional da área consegue fazer, não precisa ser ele, né? Não precisa contratar o notório especialista. Então, tem correntes, né, que já entendem desde a discussão da lei das estatais, essa questão de não conseguir desvincular a natureza singular do notório especialista, tá? Mas também tem entendimentos em contrário, que, na verdade, quando a gente faz a leitura desse dispositivo, a gente não pode esquecer aonde ela está, que é na
inviabilidade de competição, por isso que é inexigibilidade de licitação, inexigibilidade pela inviabilidade de competição. Então, dessa forma, não precisaria, assim, tá, o serviço é singular, porque ele acaba tomando uma singularidade por si só, né? Ele sendo um serviço de natureza predominantemente intelectual, sendo necessário um notório especialista e existindo a inviabilidade de competição, ele acaba sendo um serviço, assim, presumidamente um serviço singular, um serviço especial, não é um serviço comum, né? Porque se for um serviço comum, a licitação não é inviável, a licitação ela pode acontecer, então não é caso de inexigibilidade de licitação. Então, apesar de toda a discussão sobre o tema, né, acaba se presumindo, né, essa questão, porque se é um objeto totalmente comum, não cabe, né, o próprio fundamento da inexigibilidade, da inviabilidade de competição não vai conseguir ser comprovado, tá? Então, essa é a opinião da Flávia, vamos ver agora como é que os órgãos aí de controle podem se posicionar a respeito. Também houve a previsão do artista consagrado. Então, vou fazer aqui um show e vou contratar aqui o Guilherme Arantes para fazer o show aqui do município, né? A festa aqui do município, do aniversário do município, tá? Qual que é a alteração? Então, quando ele fala do empresário exclusivo, isso na Lei 866 também tá assim, que ou você contrata o artista diretamente com o artista ou com o seu empresário exclusivo, tá? Aí ele vem definindo, né, que o empresário exclusivo é a pessoa física ou jurídica, onde esse artista tem um contrato, tem uma declaração, tem uma carta, outro documento que vai atestar essa exclusividade, só que essa exclusividade ela tem que ser permanente e contínua, de representação no país ou pelo menos no estado do profissional do setor artístico. Para que isso? Para afastar a possibilidade de contratar diretamente um representante ali, né, com uma data restrita a local específico, tá? Isso já era a jurisprudência do TCU, então ele vem incorporar na lei, porque por algum tempo algumas empresas elas faziam o seguinte: eu vou conversar com o Guilherme Arantes e eu vou contratar a exclusividade dele somente aqui ó, na última semana de abril. Por quê? Porque na última semana de abril vai ter o aniversário aqui da cidade X. E daí eu vou lá e vou oferecer e vou ganhar em cima do artista. Então, para não ter essa prática, impedir que as empresas aufiram ganhos aí em cima do artista, ou tem que ser com o artista, ou tem que ser com o seu empresário exclusivo, seja ele pessoa física ou jurídica, mas tem que ser uma exclusividade permanente. Não pode ser uma exclusividade para somente uma data e somente para aquele local, tá? Também trouxe a possibilidade do credenciamento, que eu já vou te explicar aqui embaixo, que também é uma hipótese de inexigibilidade, foi prevista como um instrumento auxiliar, que eu já vou te explicar, e a hipótese de aquisição ou locação de um imóvel cujas características de instalações de localização tornem necessária a escolha. E curioso é que essa hipótese era prevista na 866 como licitação dispensável, agora ele passa a ser uma licitação inexigível. Então eu preciso montar aqui um prédio ou para uma faculdade, ou para um laboratório, ou para um hospital, e aí eu tenho ali 2, 3 opções, mas o que eu preciso tem que ser esse imóvel. Não adianta eu pegar o outro, não adianta eu pegar o da esquerda, não adianta eu pegar o da direita. Para a necessidade que eu preciso, para as instalações que eu preciso, para a localização que eu preciso, tem que ser esse imóvel aqui. Então a gente vai direto na inexigibilidade, tá? E aí a gente vai aqui, quase finalizando a nossa aula, para os instrumentos auxiliares. Então, instrumentos auxiliares, apesar da Lei 866 não fazer previsão, instrumentos auxiliares, não. Mas ela já trazia aí alguns dos que eu vou mostrar aqui para você, tá? A Lei 14.133, ela traz de forma específica, expressa, e um capítulo só para isso. Então, quais são esses instrumentos? O primeiro é o credenciamento que eu falei que eu estava te devendo. Credenciamento, então, é uma hipótese de inexigibilidade de licitação pela inviabilidade de se fazer uma licitação inviável à competição, porque eu tenho a possibilidade de contratar todo mundo que presta aquele serviço. Por exemplo, vamos pensar em serviços médicos, né? Isso é muito utilizado para serviços médicos. Eu tenho ali ou os munícipes ou os servidores públicos que precisam utilizar. Vamos dar um exemplo bem mais fácil aqui para você entender. Isso se tornou muito comum na utilização de serviços laboratoriais, um exame de sangue, né? Exame de urina. Então, precisa conceder ao usuário a possibilidade de fazer esses exames laboratoriais, tá?
Bom, para que eu vou fazer licitação se eu posso, de repente, contratar todos os laboratórios que quiserem? Então, eu faço um edital, estabeleço um preço único por exame, tanto pela coleta, tanto pelo exame tal, pelo exame X, pelo exame Y. E aí, quem escolhe quem vai usar o laboratório é o próprio usuário. O servidor ali, a comunidade, ele escolhe qual que ele vai utilizar. Né? Pega uma guia e fala, eu vou nesse aqui porque é mais perto da minha casa, eu vou naquele outro que eu gosto mais, tal, tal, tal. E ele que escolhe quem que ele vai. Então, fica aberto e todos os laboratórios que quiserem participar, se credenciar, eles vão lá e se credenciam e vão poder ser escolhidos para fornecimento aí desse serviço, tá? Só que isso não estava expresso na 8666. Então, era uma criação que a gente já utilizava por conta da doutrina e da jurisprudência. Já na Lei 14.133, vem por expresso, e olha só que interessante. A lei traz que o credenciamento ele pode ser utilizado de forma paralela e não excludente, ou seja, ele pode ser utilizado quando for viável contratações simultâneas em condições padronizadas. Então é isso, o serviço médico, vou estabelecer preço fixo, tá? E aí posso utilizar, não é porque eu utilizei um que eu não vou poder utilizar o outro, tá? Seleção a critério de terceiro. Então é o público usuário que escolhe. Eu vou escolher esse aqui porque é mais perto da minha casa. Vou escolher aquele ali porque eu vou estar ali passeando em tal lugar, eu já passo ali, já faço o exame e pronto, final. E olha que interessante, para mercados fluidos. Gente, esse negócio de mercados fluidos, ele veio, tá? Com certeza em relação ao que a gente tem aí de uma flutuação constante de valor. Alguns objetos têm flutuação diária de valor, diária. É o caso, por exemplo, da contratação de passagens aéreas. Né? Passagem aérea tem uma flutuação ali diária. E aí os órgãos, eles já teve até um credenciamento que foi feito pelo governo federal, né, para aquisição das passagens aéreas. Então tudo indica que veio essa possibilidade por conta desse tipo de objeto em relação a essa flutuação constante do valor. Então a administração ela vai registrar as cotações do mercado vigente no momento da contratação, tá? Então também esse com certeza vai ajudar muito os órgãos públicos aí a respeito desses mercados fluidos, tá? Alteração aí constante de valor, tá? E só deixando claro que, com exceção do mercado fluido, as outras hipóteses que eu trouxe aqui para você, o edital ele já vai definir o preço. Ele define um preço, quanto que ele vai pagar por consulta, quanto que ele vai pagar por exame, já fica definido, tá? Não tem disputa de valor, por isso que todo mundo pode participar, todo mundo que atende o edital, lógico. A Flávia não vai se cadastrar num credenciamento de médico, que a Flávia não é médica, né? Então, mas todo mundo que atende o edital pode se cadastrar, perfeito? Pré-qualificação. Então, a pré-qualificação, que é um outro desses instrumentos, né, que a lei trouxe aí por expresso, ela já existia na Lei 8.666 na forma do artigo 114, tá? Então, a gente pegando o artigo 114 da Lei 8.666, a gente podia utilizar, por exemplo, vai fazer uma concorrência, onde análise documental, a gente tem ali uma análise documental um pouco mais detalhada, mais complicada, mais extensa, podia fazer esse procedimento de pré-qualificação. Então, antes era elaborado um edital, fazia-se a fase de habilitação técnica com antecedência previamente e depois realizava-se o edital daqueles que passaram pela pré-qualificação, tá? Como é que veio na Lei 14.133? Veio a possibilidade da gente fazer a pré-qualificação, tá? Tanto para habilitação, quer dizer, para documentos de habilitação para uma futura licitação, tá? Ou de uma licitação que seja vinculada a um programa de obra ou de serviços objetivamente definidos, tá? E a previsão de que poderia ser parcial, quer dizer, somente alguns documentos, ou total, para todos os documentos, mas também a pré-qualificação de bens que atendam ali alguma exigência técnica. Seria mais ou menos como um banco de qualidade de produtos, onde aqueles bens eles passam pela aprovação, vão compondo lá a lista dos bens aprovados, e aqueles bens a gente tem como se fosse um banco já de pré-aprovação ali, dos bens que já foram analisados, que já passaram por essa análise da administração, tá? Para fazer essa pré-qualificação. Por quê? Porque isso vai poder ser utilizado, a pré-qualificação, tanto de licitantes, né, a habilitação de licitantes, quanto de bens, para uma futura licitação. E essa futura licitação ela pode ser restrita aos licitantes ou aos bens que já foram aprovados previamente, já passaram por essa pré-qualificação. E a pré-qualificação ela tem que ficar
permanentemente aberta para a inscrição dos interessados. Também é importante, porque se for levado o conceito de banco de qualidade de bens, então os produtos eles vão passando ali pela análise, mas eles ficam permanentemente abertos. Vamos supor que hoje determinado produto não passou pela análise e não integra o banco de bens ali, de qualidade que foram pré-aprovados. Tá? Nada impede desse produto passar por uma renovação, passar por uma alteração e que ele seja submetido no futuro, logo, novamente, a uma análise e, de repente, nessa segunda análise, ele seja aprovado com as alterações que foram implementadas ali, tá? Então, é importante que fique realmente permanentemente aberto. O próximo instrumento é o procedimento de manifestação de interesse, também conhecido pela sigla PMI, tá? Então, esse instrumento em si, a gente não tinha ele na lei 8666, apesar dele existir até em outros normativos, tá? Mas ele vem por expresso na lei 14.133 com a seguinte ideia: é uma convocação do mercado privado, da iniciativa privada. Então, o governo ele faz um edital de chamamento público, tá? Aberto para todos aqueles que quiserem participar, elaborarem estudos, investigações, levantamentos, projetos com soluções inovadoras para a administração. O importante é que é uma convocação, é um chamamento público, mas a administração, o poder público não vai pagar nada por esse autor aí que responder, que fizer o estudo, que fizer aí o seu projeto, tá? Então a administração nesse primeiro momento ela não vai pagar nada para o autor desse estudo, tá? E quer dizer, não implica por si só o direito de quem participar, quem retornar aí ao chamamento público, efetuar seus projetos, seus estudos, entregar para a administração, não, a administração não vai te pagar por isso. Mas aí o que vai acontecer? O órgão ele poderá, de repente, fazer uma licitação, apesar de não existir obrigatoriedade, né? Mas ele poderá fazer uma licitação. Bom, então, se nessa licitação futura, tá? Quem ganhar a licitação não foi o autor desse estudo, né? O autor desse projeto que respondeu ao PMI, o que vai acontecer? O vencedor do contrato vai aí sim ressarcir o autor desse projeto, desse estudo, pelo estudo que ele fez ali anteriormente, tá? Então, o ressarcimento não é feito pelo governo, é feito pelo vencedor do contrato, se efetivamente houver uma licitação, que exista ali um outro ganhador que não seja quem efetivamente fez ali, tá? Porque não dá preferência, quem faz o estudo, quem faz o projeto não tem preferência quando for aberta a futura licitação. E o sistema de registro de preços, né, que eu sou suspeita para falar, né, a maioria dos meus livros escritos eles são sobre o sistema de registro de preços. Porque o que acontecia é que o sistema de registro de preços lá na Lei 8666, ele não vinha como uma verdadeira sistemática. A gente tinha pouquíssimas regras na Lei 8666 sobre o sistema de registro de preços e, na verdade, ele foi elaborado, toda a estrutura do SRP, ele veio com os decretos federais. Hoje, né, a gente tem o decreto 7892 de 2013, ele que traz toda a sistemática de utilização do sistema de registro de preços. Por exemplo, a figura do órgão gerenciador, que é quem faz a licitação, dos órgãos participantes, que são outros órgãos públicos que também participam das licitações desde a fase preparatória, eles estão lá no edital, eles integram o edital, seus quantitativos integram o edital, tá? E depois futuros não participantes, que a gente chama hoje de caronas, que são órgãos que não participaram da licitação, mas depois que a licitação terminou, que a gente fez uma ata de registro de preços, outros órgãos públicos que necessitem daquele objeto, eles podem aderir à ata, pegar carona na ata, e eles têm algumas limitações lá de quantitativo, de prazo e tudo mais. Mas, enfim, a sistemática ela foi desenvolvida como uma sistemática pelos decretos federais. E a Lei 14.133, ela já traz o sistema como uma verdadeira sistemática. Então, quais são as diferenças aqui? A primeira, tá? Que depois a gente vai ter uma aula só sobre SRP na nova lei, no curso da nova lei de licitações. Fiquem tranquilos. Então, aqui é só um paninho de fundo, né? Como é que fica aí as principais alterações? Bom, enquanto lá na Lei 8666, a gente sabe que o prazo máximo da ata de registro de preços é de 1 ano, né? Não pode extrapolar 1 ano. Aqui na Lei 14.133, a previsão foi que a vigência vai ser de 1 ano, prorrogável por igual período. Então traz aí uma diferente alteração que a gente tem da lei atual, 8.666, para a nova Lei 14.133.
Outro ponto também muito importante que a lei trouxe como uma novidade é a possibilidade da gente efetuar um registro de preços, quer dizer, efetuar uma ata de registro de preços que não nasceu de uma licitação, que nasceu de uma dispensa ou uma inexigibilidade de uma contratação direta. Por quê? Porque aqui na Lei 8666 a gente só faz um SRP de uma licitação, né? Hoje, pelas normas atuais, né, 8666, 10.520, a gente faz uma ata de registro de preços, desde que faça uma licitação na modalidade concorrência ao pregão. Durante o evento que a gente sofreu aí em 2020, por conta da pandemia e tudo mais, nós tivemos alguns normativos temporários, algumas legislações temporárias que permitiam fazer registro de preços oriundo de uma contratação direta, tá? Mas depois, a partir do dia 1º de janeiro, essas legislações, elas não perderam, né, sua vigência, mas ela volta agora com a Lei 14.133 a possibilidade, tá? Então isso também é muito importante, a gente vai poder fazer uma dispensa, faz uma inexigibilidade e logo na sequência faz uma ata de registro de preço, deixa os preços registrados. Muito interessante isso daqui, tá? Outra diferença, a possibilidade da gente adotar o SRP para obras, né? Porque serviços de engenharia, a gente já tinha entendimento que poderia, tinha ali um entendimento que o serviço de engenharia tinha que ser algo que é comum, né? Que pudesse ser ali padronizado, mas expressamente para obra, isso a gente não tinha. A gente tinha muita briga ali doutrinária, entendimentos controversos, mas de forma majoritária, principalmente na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, o entendimento que eu não podia adotar o SRP para obra. Então, isso foi modificado na nova lei. Ele trouxe a possibilidade de adotar o SRP para obras e serviços de engenharia, mas desde que atendido a alguns requisitos. Primeiro requisito, o projeto ele tem que ser padronizado e não pode ter complexidade técnica. É óbvio. Por quê? Porque o SRP, ata de registro de preços, é um objeto que você vai repeti-lo por várias vezes. Então, eu vou registrar ali o valor unitário, mas eu vou poder pedir 10, 20, 30, 40 projetos daquela forma. Então, se vai registrar uma obra, tem que ser uma obra que eu consigo, com as mesmas características do projeto básico ali, eu consigo repetir ela em diversos lugares, tá? Por isso que não pode ter complexidade técnica para isso, senão inviabiliza a utilização do SRP, né? Se você vai fazer uma obra aqui, amanhã você vai fazer uma obra totalmente diferente, você não vai poder repetir, não vai poder utilizar essa ata, porque vai ser outro objeto totalmente diferente desse aqui, tá? Depois, também, a necessidade, outro ponto, né, que poderia, então, desde que atendido os requisitos. Primeiro, o projeto tem que ser padronizado, sem complexidade técnica operacional. Segundo, tem que ter uma necessidade permanente ou frequente da obra ou do serviço. É óbvio, se eu vou precisar fazer a construção lá de uma quadra e a gente só vai construir uma quadra e depois, durante os 2 próximos anos, não vou construir mais nenhuma quadra, não tem o menor sentido eu fazer uma ata de registro de preço. Faz uma licitação normal, entrega a quadra, constrói a quadra e acabou, tá? Ele trouxe também limites expressos para as adesões dos órgãos não participantes, que a gente conhece como carona, tá? Por quê? Porque toda essa limitação de quantitativo a gente tem no decreto atualmente. E na nova lei, não, a nova lei ela já traz essa limitação, quer dizer que cada órgão que aderir, cada órgão não participante que aderir ali, aquela ata, por exemplo, uma ata para compra de 1.000 impressoras, né? Cada um dos órgãos não participantes vão poder comprar 50% desse quantitativo. Então, se eu tenho um quantitativo de 1.000 impressoras ali estimado, cada carona, cada não participante pode comprar até 500 impressoras, né? E todos os caronas em conjunto, até o dobro, ou seja, se eu tenho 1.000 vezes 2, né? 2.000 impressoras, esse é o total do quantitativo que fica ali para os caronas que, porventura, forem existir naquela ata, naquele sistema de registro de preços. Outro ponto muito importante foi a intenção de registro de preços, ela veio de forma expressa na lei. Por quê? Porque essa intenção de registro de preço, ou IRP, que a gente utilizava lá no Comprasnet, ele era algo que vinha no decreto, e por vir no decreto, ele era totalmente obrigatório para os órgãos CISG, né? Administração Pública Direta, Federal, Autárquica e Fundacional. Então, não tinha uma obrigatoriedade, por exemplo, do município utilizar isso daí. A partir do momento que ele vem na lei, ele já passa a ser uma obrigatoriedade de todos, né? Quer dizer, ele passa a ter essa previsão e expressa, de forma expressa na lei, no prazo mínimo de 8 dias úteis. Quer dizer, quando eu estou lá ainda na fase de planejamento, fazendo o meu edital, eu mando um convite para os outros órgãos. Vou fazer essa ata aqui para comprar as impressoras. Quem quer participar? Eu dou prazo de 8 dias úteis para quem quiser responder. Quem responder vai ser
componente como órgão participante. Vai constar no edital, os quantitativos dele vão constar no edital e tudo certinho, tá? Uma outra previsão expressa, e isso eu fiquei também, achei muito interessante, né? Já enfrentei essa questão várias vezes na minha carreira, é do órgão participante. Era a seguinte dúvida: será que um órgão que foi participante, eu tô lá, vou fazer essa aquisição aí das impressoras, aí a gente registra lá a ata de registro de preços para a compra das impressoras. Será que se eu participei como participante, aí eu consumo todo o meu quantitativo como participante, será que no futuro eu posso ir lá e pegar uma carona, entrar como órgão não participante? E a gente tinha vários entendimentos em contrário, uns falando que sim, outros falando que não, tá? Eu achava que eu era do perfil que não podia, tá? Mas mesmo assim, não era algo que a gente poderia defender com unhas e dentes por falta aí de uma regulamentação, era uma construção, né? Agora não, agora vem a previsão expressa que eu retirei lá do parágrafo 2º do artigo 86, que vem exatamente com essa ideia, que o participante, ele não pode ser carona, tá? Então, assim, ou você é participante ou você é carona. Então, um dos requisitos para ser carona, para ser não participante, é que você não tenha participado ali daquela ata como participante, tá? Então, isso ficou bem interessante também. E outro ponto muito positivo são condições para alterar os preços registrados. Por que isso? Porque olha só, na visão da Flávia, isso está lá no decreto hoje, né, no decreto 7892, tem ali por expresso a possibilidade de revisão dos preços registrados. No seguinte sentido, amanhã acontece um fato superveniente, estou com o meu valor registrado e tem uma alta ali no valor do petróleo. E o meu contrato de fornecimento de combustível vai impactar na hora ali o preço que eu tenho registrado. Não estou falando de uma alteração ordinária, uma alteração comum, porque isso já tem que ser calculado no preço. Estou falando de alterações extraordinárias, né? Que a gente chama de alha extraordinária, que é um evento imprevisível, ou se for previsível, de consequências incalculáveis, que impactam ali os preços registrados de uma forma que eu não consigo continuar, não consigo dar continuidade àquele contrato sob pena de prejuízos ali. E aí, o que acontece? Apesar de no decreto ter a previsão para a possibilidade dos preços serem revisados, serem atualizados, tanto para mais quanto para menos, a AGU, ela tem uma orientação que, com todo o respeito do mundo que eu tenho, aqui com toda a humildade, todo o meu respeito, mas eu não concordo, eu discordo completamente, mas porque a AGU, ela entende que não cabe atualização dos preços registrados, só caberia atualização dos preços contratados. Então, a partir da nota de empenho, a partir do contrato, que caberia ali a atualização dos preços, tá? Bom, eu discordo frontamente disso, o decreto é claro, não vejo por que não fazer alteração na ata, tá? Eu sempre preguei a possibilidade de fazer alteração em sede da ata, mas isso não importa, tá? Mesmo que hoje tem esse entendimento aí da AGU, o que a gente faz? Se eu tô com uma ata de registro de preço, tô com os preços registrados, amanhã acontece um fato superveniente que altera drasticamente os preços registrados, no mesmo dia eu já faço minha planilhinha, já comprovo a alteração e já entrego no órgão pedindo a revisão, a atualização daqueles preços, independentemente de eu ter contrato ou não. Por quê? Porque existe a previsão de que você precisa pedir essa atualização antes que o órgão te mande a nota de empenho, antes que o órgão feche o contrato com você, porque senão não faria sentido nenhum a gente desenvolver a sistemática do SRP com todo esse detalhamento e você lá ficar, o fornecedor fica lá dormindo, aí quando o órgão vai lá e manda o pedido, ele fala, opa, agora não dá, porque há 6 meses, né, 6 meses lá atrás, teve aqui uma atualização, então por que você não falou nada? Você tinha que ter avisado o órgão, você tinha que ter pedido, você tinha que ter solicitado a revisão dos preços. Então, independentemente dessa questão de se vai ser na ata, se vai ser no contrato, aconteceu alteração, o fornecedor tem que correr e tem que pedir. E o governo a mesma coisa. Aconteceu alteração para menos e os preços registrados estão a mais, aconteceu algo no mercado que diminuiu o preço, então o preço registrado ele tem que também ser negociado para menos, aí é o órgão que convoca, né, o órgão gerenciador que convoca o fornecedor lá para negociar. Então, independentemente disso, o fornecedor ele tem que agir rápido, né? Mas, na nova lei, a gente não vai ter mais essa questão. Então, o entendimento da AGU, ele vai cair por água na nova lei, porque a gente tem por expresso que tem que ter as condições para alteração dos preços registrados. Então, o preço registrado
vai poder ser atualizado e não tem mais nenhuma dúvida quanto a isso, tá? E não que não possa agora, mas é só uma questão de alinhamento em relação ao preço registrado na ata ser atualizado ou o preço do contrato. Você que é fornecedor, você que é analista de licitação, está ouvindo essa aula, teve alteração, tem que mandar o pedido imediatamente para o órgão, tá? Alterou, teve um fato superveniente, comprova isso daí, abre a sua planilha, comprova que impactou no seu preço e pede atualização dos preços imediatamente, perfeito? E, por fim, o registro cadastral. Então, o registro cadastral não é novidade, é um banco de documentos, um banco de dados, já existia na Lei 8.666, tá? A diferença só é que, com a nova Lei 14.133, a gente teve ali algumas previsões. Então, por exemplo, foi previsto que o registro cadastral ele vai ser unificado e ele vai constar no Portal Nacional de Compras Públicas. Hoje a gente tem o SICAF, que é o Registro Cadastral da Esfera Federal. Então, tudo indica que o SICAF, não sei se o próprio SICAF ou um outro sistema que o governo vai desenvolver, ele vai ser, a gente vai passar ele para o Portal Nacional de Compras Públicas, com a ideia de ficar o quê? Tudo unificado, da gente ter um lugar só com todas as informações, né? E vai ter um regulamento específico para isso, tá? Também a previsão que pode realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, né? Então, aqui muitos estão vendo isso daqui como um absurdo, mas na verdade isso já acontece no Comprasnet, por exemplo. Eu não consigo participar de uma licitação se eu não for cadastrada no SICAF. Então, também não vejo uma grande novidade, tá? A gente tem essa restrição quando a gente fala de licitações presenciais. Ah, vou fazer um pregão presencial, vou fazer uma concorrência. A princípio, eu não posso exigir o cadastramento no SICAF para ele participar dessas modalidades presenciais. Mas, quando o sistema depende, o sistema que vai ser realizado, a licitação, ele depende de um registro cadastral, isso é feito hoje normalmente, é feito pelo Comprasnet, com o registro no SICAF. Aqui na Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo também é feito, tem que ter um registro cadastral aqui de São Paulo, que é o FESP, para você conseguir participar, tá? Só o que vai ficar claro aqui é que tá claro que vai poder exigir. Então, o entendimento aqui é que mesmo que for, de repente, uma licitação presencial, a partir do momento que a gente tem essa previsão na lei, a gente poderia passar a permitir somente a participação de fornecedores registrados ali no cadastro, tá? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e a gente se encontra aí nas próximas aulas. E para você que quiser continuar tendo acesso a esse conteúdo sobre a nova lei de licitações, agora entrando em cada um dos tópicos, aprofundando aí todos os temas para você ficar aí 100% atualizado, você que é analista de licitação, você que é fornecedor, você que é empresário, você que é servidor público, que é agente de contratação, você que é pregoeiro, tem aqui então o meu curso da nova lei de licitações, a lei 14.133, onde você vai receber o conteúdo completo de todas as aulas, todos os materiais, as apostilas, os PDFs de cada uma das aulas, e ainda vai poder contar com o Tira Dúvidas dentro do portal do aluno. Então, para que você tenha acesso a todo o conteúdo completo, aqui a gente trouxe aqui algumas aulas, né, as primeiras aulas aí para você acompanhar. E para você que quiser continuar recebendo esse conteúdo, é só clicar aqui embaixo, eu vou deixar o link aqui no meu vídeo, faz a sua inscrição, entra e vem se atualizar junto comigo nessa jornada da nova lei 14.133. Um grande abraço da Flávia Viana para você.